Olá, pessoal. Retornamos com os comentários da semana 2. Oi, gente. Muita alegria, nós continuamos essa leitura, livro de Jó, que é um livro de sabedoria, considerado dessa maneira, por poesias, nessas conversas, de uma maneira que no hebraico, um pouco diferente da poesia como nós conhecemos, né, no Ocidente, às vezes baseadas nas rimas. Então, de uma frase, rimar com a seguinte, né, eles têm uma ideia, né, falam céus, aí reforçam esse céu uma segunda frase. Então, esses textos sobre o sofrimento, né, imagina, né, uma poesia sobre o sofrimento, ele vai reforçar e vai ser bem dramático, explícito no sofrimento, nas feridas, tudo mais. Então a gente segue então nesses comentários na semana 2, os amigos afirmando, usando Jó e ele se defendendo. Grande desafio e muitas coisas que a gente consegue observar nesse texto, né? Existem outros livros poéticos na Bíblia, assim como Jó, que é Salmos, Eclesiastes, Provérbios. Então, Jó é um desses livros poéticos, sabedoria. É interessante a gente observar que o Jó precisava de consolo, mas ele não se sentia consolado. Ele disse que se sentia atormentado pelos amigos, supostos amigos, né? A minha mãe diz que com amigos como os de Jó nem se precisa de inimigo, né? Então, ele se sentia atormentado. Aí tem um texto bíblico que é o da parte de Jó, que eu gosto bastante, tá lá em Jó 21:2, diz assim: "O melhor consolo que vocês me podem dar é escutar com atenção as minhas palavras". Então, às vezes, a gente está sofrendo e gostaria de falar, dizer o que está sentindo, e não tanto de ouvir, né, porque às vezes as palavras que são ditas ferem, que ouvimos, a pessoa tenta nos consolar, mas acaba nos ferindo com algumas palavras. E era isso que o Jó sentia, em vez de sentir consolo, se sentia atormentado, se sentia ferido. Também lá em Jó 19:2. Até quando vocês vão ficar me atormentando e me ferindo com as suas palavras? Então, assim, que as palavras realmente podem machucar. Então, há momentos que a gente pode estar em um velório ou acompanhando alguém que está doente, passando por alguma dificuldade, em alguns momentos é melhor não falar nada. Às vezes é melhor ficar em silêncio, ouvir, abraçar, acolher. Então, alguém pode estar passando por uma dor da perda, né, de alguém, um luto, né, e as palavras nem sempre ajudam. Às vezes a gente não sabe o que dizer, e nesses momentos é melhor não dizer nada, do que acabar ferindo e machucando com as palavras. Então era isso que o Jó dizia: "Eu prefiro que vocês me escutem, porque as palavras dos amigos o feriam", né. Então eu achei bem interessante para a gente refletir. Em alguns momentos também Jó se sentia abandonado, né, Silas? Tinha a questão de ele se sentir sozinho. É, mesmo ele estando ali, então o texto relata que os amigos estavam próximos, né, então a escutar ele, né, no início, né, do livro, lá diz que eles sentaram ao lado dele e ficaram em silêncio, então ali até ali estava positivo, digamos assim, né, eles estão sendo bem compreensivos, mas logo após eles perguntaram se poderiam falar, mas já saíram falando. E nessa fala a gente vê muita acusação, zombaria, então ele dá continuidade do texto essa semana, a gente vê até questões aí de pessoas que cuspiam nele, né, as crianças, se tornou motivo de chacota. E esse texto vai progredir, então, na segunda semana, até nós encontrarmos a resposta de Deus, né? É uma resposta à altura necessária dessa questão, né, dos questionamentos, que vem muitos detalhes, né? Isso, então além de se sentir ridicularizado muitas vezes, né, ele também se sentia sozinho. E eu fico pensando nas pessoas que estão hospitalizadas e que às vezes se sentem sozinhas. Esperam uma visita, gostariam de receber uma mensagem. Tantas pessoas passaram talvez o Natal, Ano Novo, sozinhas num hospital, não só em hospital, em outras instituições, e que gostariam de ser abraçadas, né, de serem cuidadas mesmo por alguém. E o Jó, ele na sua defesa, ele ajudava muitas pessoas, ele ajudava os órfãos, ele ajudava pessoas pobres, ele disse que ele era como como olhos para os cegos, algo assim. Isso, os pés para os aleijados, né, então ele era muito ativo, né, ele afirma isso no texto, embora os amigos o acusem, não ajudava, que ele andava com os pecadores, então a gente lendo, né, a gente sabe que isso não é correto, essas afirmações dos amigos.
Eu acho interessante também que o Jó passa a ironizar os amigos. Em alguns momentos ele chega a dizer: "Ah, que bom que vocês vieram até aqui me trazer palavras de sabedoria e consolo". Então ele começa a ficar meio debochado, assim, né, porque estava cansado de ouvir tanta coisa. Então é interessante, assim, a forma como ele se manifesta, como ele se expressa a partir do que ele estava vivendo, né, Silas? Isso. Características aí que, com certeza, como a Raquel falou para nós, e já Deus falou muito, algo que tem sido reforçado a nós, estarmos atentos pela pessoa que abriu o coração. E muitas vezes a gente ia até pessoas que também querem falar. Então, há momentos da gente falar, mas há momentos da gente escutar. Tem situações que, por mais que a gente queira aconselhar, a gente não nos pauta as palavras. A gente pode pedir sabedoria a Deus, compartilhando com vocês o que Deus falou conosco, é muitas vezes a gente aguardar em silêncio pela resposta de Deus, que ele te encontra no dia 7 dessa semana, ele te encontra a resposta de Deus. Eu queria só comentar mais uma coisa, que como é difícil aconselhar alguém que está vivendo uma dor que a gente não viveu, porque a gente não consegue se colocar no lugar dela. Por mais que a gente viva dores, a gente não vive as mesmas dores. Então é difícil a gente realmente compreender o que ela está sentindo, o que se passa dentro do coração, da alma dela. Então, realmente aconselhar nem sempre é possível. Mas estar junto, estar presente, abraçar, estar disposto a ouvir, isso sim, isso é possível. E na continuidade, né, desse texto, a gente chega nessa semana no dia 7. Dia 7 nós encontramos a resposta de Deus, que é muito interessante, porque já começa dizendo que ele vem numa tempestade, né? As palavras dele vêm, né, na Bíblia diz que muitas vezes vem como um som de muitas águas, como de trovão. Então é algo assim que só nesse sentido, uma tempestade que começa a falar com você, então isso é muito assustador. Como a gente falou assim, já no outro vídeo, nós passamos por alguns tempos e estamos passando, de uma maneira mundial, de várias questões atmosféricas, né, de tempestades cada vez mais frequentes e com uma intensidade cada vez maior. Então isso também nos serve de na própria natureza, nós nos reforça o poder de Deus, porque a obra da mão dele é uma criação. Imagina o Criador, o poder dele. Então ele vem falando, Jó desafiando ele onde ele estava, né, quando ele criou. Então ele traz um desafio através do universo, todos os poderes que marcam a gravidade, damos só por um exemplo, assim. Isso, então Deus faz com que Jó perceba que ele não é tão sábio quanto ele imaginava ser, ele não é tão experiente quanto ele imaginava ser, nem tão poderoso. Então Deus se apresenta para ele e fala do seu poder, da sua sabedoria, do poder e da sabedoria do próprio Deus. E ele fica sem palavras mesmo, porque a gente então dia 7 lê o capítulo 38, 39. E depois ainda vai ter, no dia primeiro da terceira semana, ainda vai ter o capítulo 40, 41, 42. Ali Jó pouco fala, ainda é a resposta de Deus, né, Silas. Tem ainda alguma fala de Jó, claro, mas ele não fica mais naquela atitude de defensiva, ele realmente passa a conhecer a Deus. Deus se faz conhecer a Jó. Isso é muito incrível, assim, é uma experiência que ele estava tendo de conhecer a Deus. Tantas vezes a gente diz que quer conhecer a Deus, e o Jó estava tendo essa experiência de realmente conhecer a Deus. Isso. Embora muitas vezes a gente não queira passar por um sofrimento, uma dor, mas é nesse sofrimento e nessa dor que muitas vezes nós chegamos num outro nível de conhecimento de Deus e também de um amadurecimento como pessoa, como caráter. Então a gente fica muito feliz por esse momento que nós chegamos no livro de Jó, da resposta de Deus. Realmente Jó fica sem palavras. Faz refletir é que Deus nos dá uma resposta. A gente faz perguntas para Deus e Deus responde. Às vezes demora, como o Jó demorou bastante tempo, ele teve muitas falas e passou algum tempo, eu não sei quanto tempo, mas Deus respondeu. Deus respondeu para ele. Então talvez tu tenha perguntas que você esteja fazendo para Deus há muito tempo, há muitos anos, e ele vai te responder. Na hora certa ele vai te responder, assim como ele vai responder para nós, a gente também tem os nossos questionamentos. E tem coisas que a gente não compreende até mesmo na palavra de Deus, por isso a gente desafia vocês a sempre fazerem uma oração antes de ler e pedir: "Deus, me ajuda de alguma maneira a gravar no coração aquilo que tu quer falar comigo, me ajuda a compreender aquilo que tu quer me dizer através desse texto".
e sempre no final fazer aquele questionamento: o que Deus falou comigo e o que eu vou fazer a respeito? Porque tem também a nossa parte, a nossa resposta. Né, isso é muito importante, sempre amarrar, né, iniciar, assim como o livro de Jó tem uma explicação no início, o que que aconteceu, e tem todos esses diálogos e vai ter um encerramento, assim também a nossa leitura precisa começar com uma oração, a gente sugere, encoraja você, uma oração: "Ah, não sei orar", talvez você possa estar se questionando, porque nós escutamos muitas vezes esse tipo de afirmação. Oração é tu levar, né, em pensamento, né, dizer: "Deus, me ajuda a entender". Talvez se você ainda não crê em Deus, também pode acontecer, se vocês que estão nos escutando, é de: "Olha, se você existe, eu quero te conhecer, eu quero entender isso, eu quero saber mais". Então se mostra para mim e ele vai se mostrar como fez para Jó. Nós cremos nisso e por isso que estamos aqui compartilhando e nos alegrando, né, em meio a dificuldades e alegrias do dia a dia, porque quando nós compartilhamos essas palavras de, por exemplo, nós precisarmos escutar os outros, nós também passamos por momentos em que estamos sofrendo ou sentindo alguma situação e alguém, ao invés de escutar, pode falar alguma coisa que não sabe do que está acontecendo, né? Não sabe todo o contexto, não sabe, né? Então, como, por exemplo, na história de Jó. Então, nós queremos aqui continuar encorajando vocês a responder essas perguntas como a Raquel falou, continuar na leitura bíblica, que nós agora vamos encerrar, né, no dia 2 o livro de Jó, essa semana, e depois voltamos para o livro de Gênesis. Isso, e a gente queria desafiar vocês então a continuar, não desistir nesse ano, tá lendo a Bíblia completa. Se você também está começando agora, não tem problema, não existe uma data exata para começar. A questão é que se você lê os textos que estão sendo indicados a cada dia, você vai ler em um ano a Bíblia, mas pode começar, seja no dia 15 ou 20 de janeiro, por exemplo, vai terminar no dia 15 ou 20 de janeiro do próximo ano. Então, é isso, é em um ano, mas se você ainda não começou, a gente te desafia a começar e se você atrasou, não tem problema também, coloca em dia e segue a leitura. Isso aí, né? Então pode colocar em dia, pode acelerar os vídeos, né? Muitas vezes pode acelerar um pouquinho mais para escutar um pouco mais rápido, mas não deixe de se aprofundar no texto. Escute mais de uma vez, por necessidade, porque isso é muito importante. Então a gente deixa um grande abraço, Deus possa abençoar você ricamente. Abração, Deus abençoe. Tchau, tchau.